Sem cenoura no rabo, hein, gente? Vou tentar, cara. É. Não tô acostumado a gravar assim, no silêncio do caralho, os caras ali olhando, pá, vou ficar mó tímido. Sem o campo de futebol, né? É, mano. Sem os caras gritando. O músico e o imitador. Tem esses dois personagens. Você precisa discorrer sobre isso daí. Explica aí. Não, o músico e o que você tá imitador. falando. O músico é aquele cara que, assim, né? Porque eu li um livro, tava lendo um livro que é Teoria Musical Avançada. Você tá lendo bastante ultimamente, né? Tô lendo bastante. Tá correndo atrás do prejuízo. E aí, tô correndo atrás. É, exatamente. E aí, no meio disso, cara, tava falando o seguinte: se você é um cara que toca a música dos outros, parará, piriri, mas não sabe o que tá fazendo, você só é um bom imitador. Você não é um músico. Tá. Esse é um debate complicado. Não é que é debate complicado, é que esse, na verdade, naturalmente, geralmente, é o caminho que todo mundo começa, tá ligado? Eu comecei assim também, imitando. Você fica querendo tirar a música, não quer saber de que é a parada, teoria e parará, entender, né, não quer o que entender é a que você parada. tá tocando. E aí você fica velho, aí você vê que você não sabe nada, mano. Aí você começa a fazer aqui no João Paulo, entendeu? Muita gente se considera músico e muita gente é realmente muito bom e só intuitivamente, não existe esse lance da teoria. Então esse livro, ele meio que, sei lá, ele fala de um jeito que é meio até, vamos dizer que dá pra debater sobre esse assunto. Né? É que eu acho que ele é super teórico. O livro, ele acaba tratando a coisa de uma maneira teórica. É, tipo, ou é um ou outro, entendeu? Porque a gente tem alguns casos de excelentes músicos que são autodidatas e intuitivamente, bem como você disse, eles acabam tocando bem e apresentando o seu papel de maneira excelente, mesmo que ele não entenda, tipo, ele não sabe dizer que se você colocar meio tom no dó, vira um dó sustenido, entendeu? Mas só dando a minha visão sobre essa parada. Tem o cara que ele é autodidata, só que ele é mito, tá ligado? O cara é muito bom, realmente, tipo, sei lá, vamos botar, é clichê falar, mas sei lá, um Jimi Hendrix. O cara é um puta guitarrista, autodidata e tudo mais. Só que esse cara nasceu com uma parada, tá ligado? Tem gente que, ao mesmo tempo, estuda pra caramba e também não desenvolve nada. É o que você falou, não é uma coisa ou outra, né? Tipo, tem pessoas que tem que estudar pra desenvolver uma coisa, tem pessoa que não precisa e de repente tem isso dentro dela e consegue exteriorizar com mais facilidade, né? Sem precisar da parte da teoria e tal. E tem gente que é ruim mesmo. Então, mas sabe o que eu acho? Tipo eu. Não é, mas eu acho tipo assim, vai muito além disso também. Eu acho que músico, independente de qualquer coisa, existem vários caminhos pro cara seguir, sabe? Eu acho que a prática é uma delas. E antes de você praticar, pra mim é isso, entendeu? Você imitar alguma música, você tá praticando pelo menos a técnica em relação porra, seja arpejo, seja solo, cromático mesmo, o que você estiver fazendo ali, você está praticando dentro da música. Sim. Independente do que seja. A teoria, ela é importantíssima, sem sombra de dúvidas. Então, tem gente que só com isso consegue compor, por exemplo. Tá, mas fazer uma música boa. Sim, mas pra mim a teoria... Tem gente que não... Na realidade... Não consegue. Vale o debate isso, mas pra mim, a grande maioria das pessoas que são compositores do caramba, tem essa parada de intuição, assim, saca? Eu acho que é mais forte do que a parte teórica, talvez. A parte teórica viabiliza de uma maneira mais fácil. Existe uma linha de compositores animais, tipo Guilherme Arantes, sei lá... Peninha. Mas caras... Peninha. Caras que eles têm... Menina Veneno, eles têm uma Menina formação Veneno é hit, teórica né? também na Quem que parada. fez Menina Veneno? Menina Veneno? Foi o Hit, né? Foi o Rich, né? Foi Ele o fez? Eu acho que ele fez mesmo. Fala a música do Peninha aí. Não faço a mínima ideia. Então, Porra, sozinho. Do Do Peninha. Sozinho. Cara, eu acho que eu tenho uma teoria sobre essa coisa que depende muito sobre O cara falou do Peninha, velho. o objetivo que o músico tem em relação a... Eu já passei por um momento da minha vida que eu dei aula de instrumento Todo mundo já musical passou, e né? teoria também. Mentindo, né? Mentira. Aprende na hora. Era mentira. Aprende Não, na hora. não, na verdade, A gente professor tem uma aprende na história hora. dessa daí. Tem muito A professor gente que tem, aprende talvez na hora. fica pra outro episódio aí, mas... Como que é? A gente tem uma teoria do professor, o professor Sérgio Malandro também, né? Sérgio Malandro. Mas na verdade a teoria do que eu digo é assim, você acaba se encontrando com muitas pessoas quando você começa a lecionar que Lecionar, que puta não vai, querem. nossa senhora. Na verdade, sério, tipo, não? as pessoas não querem entender música, elas simplesmente querem saber imitar música. E aí a gente acaba entrando nesse ponto. Tipo, a pessoa não tá preocupada se ela vai entender qual que é a linha harmônica que tá acontecendo, se segue uma cadência, se finaliza, se não finaliza. A pessoa, ela quer entender ali no meio do negócio musical que ela quer tocar só e ela quer agradar as pessoas no churrasco, Cara, quer que o tio chora ouvindo o Tempo falar, Perdido muito do bom. Legião Urbana, Eu vou falar entendeu? uma parada agora que
pode chocar aí algumas pessoas que tiveram aula comigo. Mas eu vendia a minha aula desse jeito. A minha aula, eu pegava pro cara e falava assim, o que você quer tocar? E aí o cara falava, sei lá, Slipknot. Puta, lá para. Vermilion. Porque naquela época era essa parada e tal. Tá. E eu falava, demorou. Não passava nada. Eu falava, vem Cifra cá, coloca o Clube dedo neles. aqui e aqui, ó. Coloca o dedo aqui e aqui. A rítmica vai fazendo aqui, ó. E o cara ia seguindo e falava, puta que pariu, Tô que muito tocando, né? louco. Tô tocando. Exatamente. Não, mas exatamente. João, na verdade eu nem te julgo de você ter passado isso pros seus alunos, porque eu vinha de uma linha de estudo musical em que não existia você ser imitador, entendeu? Existia você, tipo, entender mesmo. Tanto que, por exemplo, quando meu professor de guitarra ele queria passar um solo pra mim de guitarra e falou, você vai tocar esse solo, determinado guitarrista, não era simplesmente aprender aquilo. Ele pedia pra eu transcrever o solo em partitura e depois ele passava comigo na aula, nota a nota, pra eu entender o que estava acontecendo ali. Cara. Só que a pessoa que só quer tocar o Slipknot, por exemplo, porque ela gosta da banda, ela não vai ter nem paciência. Não, mas acho que entra um lance aí que a gente estava conversando outro dia, que é a importância de você saber o valor da parte teórica, que é uma coisa que às vezes a gente não você tem. estudar, Eu né? não tive, provavelmente vocês também não tiveram, por exemplo, a gente estava comentando porque é o seguinte, o João tem o filho dele, o Bento, que tipo assim, ele tem esse lance com a música e tal, o João. Por exemplo, se o Bento decidir estudar um instrumento, saca? Tipo, ele já vai ter um background do cara falando, beleza, você quer tocar Slipknot, mas você tem que saber o que é uma escala harmônica, você tem que saber o que é isso aqui, que é uma coisa que, de repente, muitas pessoas, a gente não teve isso e muitas pessoas não têm Então, eu também. tive um pouco de influência da minha mãe nisso, né? Porque o meu avô era músico, e sério mesmo, e aí a minha mãe, quando eu decidi que eu falei, putz, eu quero ser um músico, quero tocar mesmo de verdade, ela falou, então você vai ir para uma escola de verdade. E aí foi nesse ponto que ela me tirou de uma escola de bairro e me colocou numa escola de verdade. Então, uma parada que me deixa completamente triste nessa história é que a gente passou por um período em que o heavy metal era uma parada que estava em muita ascensão e o lance de você fritar, tocar, você estudar música 2, 3, 4 horas pra você tirar aquele determinado solo, era uma parada que você tinha meio que obrigação pra estar no meio da galera que curtia Pra mostrar esse pros tipo de caras, puta, tirei Run to the estilo. Hills. E sabe o que Então, mas era a técnica Então, que mas peraí. importava mais do que o entender. Então, mas peraí. Nessa época eu entrei na aula de guitarra. E, cara, olha só que bizarro como é essa parada. Quando eu entrei na aula, a primeira aula, o cara chegou pra mim e falou assim, esse aqui é o braço da guitarra, eu quero que você coloque o nome das notas nesse braço da Esse guitarra. braço da guitarra E aí eu quebra falei- na parede. E aí eu, Quer e aí eu tocar falei heavy assim, foda-se o braço da guitarra, eu vou tirar, sei lá, Guitar Pro. Run to the Hills, e foda-se. E aí o que me aconteceu? Hoje eu voltei a estudar. Cara, eu voltei a estudar, eu tô decorando o braço da guitarra, que foi minha primeira aula, quando eu tinha 14 anos. Se eu tivesse, naquela época, pego a parada pra Cristo, hoje eu seria um outro músico, Mas cara. você quis sabe? dizer que você era um imitador até agora, então. E agora você tá entendendo música. Eu tô compreendendo um pouco melhor a parada, saca? E eu acho que isso é muito importante, você chegar nesse tipo de maturidade pra você falar, pô, muito interessante. Essa linha que eu não tinha percebido ainda até então, sabe? Que você realmente, a sua intuição vai aflorar mais ainda por conta disso. Então eu acho que é uma parada que casa muito bem, sabe? Então Você essa vai foi a saber por parada. onde ir, né? Eu acho que as duas coisas estão junto, saca? Tipo assim, depende muito do objetivo do cara, mas eu acho que quando você tem as duas coisas juntas é a maneira que funciona melhor, cara. É o ideal. Então acho que não dá pra ser como nos livros dizem, que você ou é um ou é outro. Eu acho que depende do que você quer fazer naquele determinado momento em que você vai ter uma postura, ou de imitador, ou de músico de fato, entendeu? Muito bom, eu concordo 100% com o que você falou, cara. Falou bastante, inclusive, né? Falou bem. falou bastante. Gente, se inscreve no canal, dá um like imediatamente nesse vídeo. A gente tá gravando aqui no Boteco do Juca, Rua Ibipituba 182, um bar maravilhoso aqui na Sem Moca. dúvida alguma. Vale a pena Tá pra caramba proporcionando, conhecer. né? O cenário maravilhoso a aqui. parada que A a gente cerveja precisava também? tanto, a cerveja. A cerveja não tá pagando. Então tem os links aí também, né, do Boteco aí e tal. Exatamente, segue tem os vários caras drinks e maravilhosos. Você tá em São Paulo, pelo amor de Deus, né? É isso aí. Tenha uma excelente vida.